Olá, minha gente! Bom dia, tudo bem por aí? Como é que foi o de fim de semana? A gente espera que tenha sido ótimo, viu? Maria Esther, Cibale é boa, né? Requisitos do fim de semana. Cibele Fávero, muito bom dia para você de casa. Bom início de semana, estamos começando mais um SCC Meio-Dia. Estamos sim, Fernando, bom dia para você, bom dia Maria Esther, bom dia, obrigada pela sua companhia aqui conosco. Bom dia, Cibale. Bom dia para vocês aí de casa. Bom dia, Fernando. Tá só começando o SCC Meio-Dia. A gente fica junto até 1h15 da tarde. Obrigado pela sua companhia. Bom demais ter você e toda a sua família com a gente aqui no SBT. Até 1h15 da tarde você fica na companhia das notícias de todo o estado. Em cada canto de Santa Catarina está o SBT e a partir de agora, ao vivo, estamos informando você do que acontece aqui em Santa Catarina. Sob nova direção, Carlos Moisés está retornando ao governo do estado, inclusive já reassumiu neste fim de semana depois da votação do impeachment na sexta-feira. E também deu entrevista exclusiva para Cláudio Prisco Paraíso. Vou olhar para frente e vou terminar o mandato da forma com que o cidadão quer que o homem público se comporte, sem brigas, sem contratempos, efetivamente prestando o serviço público ao cidadão catarinense. Então, eu consigo assimilar nesse sentido. Acho que não foi justo, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar. Será que já podemos soltar os cintos? A turbulência já passou? Como fica o setor econômico em Santa Catarina? Vamos avaliar com a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Mais uma semana começando com greve dos professores na capital. A greve dos professores na capital dura quase 50 dias. Na semana passada, uma reunião de reconciliação entre Ministério Público, Prefeitura e Sindicato prometia o retorno gradual das aulas. Mas no sábado, em ofício, a Prefeitura afirmou que não reconhecia nenhuma das propostas e só voltaria a conversar com o sindicato assim que a greve terminasse. Hoje no SCC Meio-Dia a gente traz mais informações sobre isso. 11h32, atenção morador de Blumenau, é exame que você precisa? Tem multirão de exames na cidade, mais de 6.000 pessoas serão chamadas. A polícia deve concluir nesta semana as investigações do caso do rancho de pesca que pegou fogo no sul de Florianópolis. 10 dias depois do incêndio que destruiu um tradicional rancho de pesca na praia do Campeche, o sentimento do proprietário ainda é de tristeza. Mas, acima de tudo, de revolta. Terceira vez, essa mesma situação, né, de incêndio, de fogo, de destruição. Permanece no hospital o policial que foi atropelado de propósito na capital. Ele foi arrastado em cima do capô enquanto a motorista, olha só, avançava para fugir. E o menino sobrevivente da tragédia em Saudades recebeu alta e está em casa. A saída dele foi emocionante. E olha só o que um grupo de amigos registrou na fila do pedágio de Navegantes na BR-101. A vaca no... A vaca aqui? É o dia mais aleatório. Tem uma vaca no ônibus, velho. Tem uma vaca dentro do ônibus, o cara bate parado. Tá tudo... E olha só como amanheceu o dia lá no sul do estado. Essas imagens são de Criciúma. Sol desde cedo e apesar do friozinho, as temperaturas vão subindo ao longo da segunda-feira. Frio também na Serra Catarinense. A queda nas temperaturas sempre traz a preocupação com a população mais vulnerável, mais carente. E é pensando nessas pessoas que todos os anos acontece a campanha do agasalho lá em Lages. E sábado agora foi o dia D para incentivar a doação. E teve até carreata. Esse grupo de motoristas de aplicativo se reuniu e veio em peso trazer muitas doações. E sempre lutando para o bem do próximo, né? Seu João também quis colaborar. Ele veio de bicicleta. A gente ajudando e Deus ajuda mais a gente, né? E olha só quem está chegando no nosso litoral. São elas, as tainhas. No fim de semana já teve pesca boa por aqui. Essas imagens aí, ó, são da praia de Gravatá e praia do Santinho em Florianópolis. Já já a gente mostra com detalhes para vocês. Estamos no ar, fique com a gente.
11h35, bom dia Santa Catarina, tudo bem por aí? Fim de semana foi bom, chuva, né, na grande parte de Santa Catarina. A partir de agora estamos liberando o WhatsApp aqui do nosso SCC Meio Dia, manda para cá sua mensagem, pode opinar sobre os nossos assuntos e pode também mandar a sua sugestão de reportagem, denúncia que tem aí no seu bairro, na sua cidade, o problema que você quer que o SBT leve a equipe para tentar resolver. WhatsApp para você entrar em contato com a gente aqui. Muito bom dia, Criciúma. Olá, Chapecó. Meu Deus do céu, Fernando, eu não vou nem continuar. Estou todo travado hoje aqui, Sibeli Faria. Esse fim de semana me pegou pesado. Bom dia, Criciúma, Chapecó, Joinville. Alô, Lages na Serra Catarinense, Grande Florianópolis. Vamos juntos, Joinville. Bom dia, boa semana. Vou deixar contigo já, porque eu vou falar mais umas duas frases aqui, vou me enrolar tudo. Fernando, mas a gente começa com boa notícia, viu? Pode rir, que a notícia é boa mesmo. Olha só, o bebê sobrevivente da tragédia na creche, as tristes cenas, né, que nós vimos, pelo menos tem esse sinal de esperança, de alegria, que ganhou a internet nos fins de semana, aqueceu os corações, ele recebeu alta, está em casa, Fernando. É uma das 4 crianças, né, que ficou ferida durante aquele ataque à creche e o único a sobreviver aos ferimentos. Antes de deixar o hospital, no Dia das Mães, a equipe de saúde do Hospital da Criança Augusta Miller prestou uma homenagem emocionante ao som do coral Mensageiros da Alegria. Dá só uma olhada. Aí está o bebezinho, 1 ano e 8 meses, que ganhou alta para a alegria da mãe e da família lá em Saudades. Ele foi um daqueles que foram atacados na última semana, infelizmente o único que conseguiu sair com vida deste atentado. E a gente está aqui sim comemorando, não é mesmo, essa saída do hospital, este recomeço que essa criança está ganhando como oportunidade de vida. E essa imagem que a gente acabou de ver traz muita esperança e muita força para a cidade de Saudades recomeçar e continuar depois da tragédia da última semana. É sim, Fernando. Depois de tudo que aconteceu, era uma torcida muito grande para que o bebê se recuperasse, fosse para casa, fosse devolvido aos braços da família. E isso aconteceu nesse domingo, justo no Dia das Mães. Então a gente faz questão de abrir o jornal mostrando para você, né, o lado bom, o único lado bom de tudo que aconteceu naquela terça-feira, né, na semana passada, na creche. Olha, falando nisso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve visitar nessa semana a creche em Saudades, onde aconteceu a tragédia. O ministro deve chegar no aeroporto de Navegantes na quinta-feira e visita a creche na sexta-feira. A previsão é que ele visite na sexta à tarde. Muito bem, aí está. Força Saudades, estamos com vocês. Ainda hoje a gente exibe aqui trechos da entrevista exclusiva concedida pelo governador Carlos Moisés da Silva ao comentarista político Cláudio Prisco Paraíso. Foi neste fim de semana no programa Ponto e Contraponto, exibido todo sábado a partir das 7h20 da noite com o Prisco. Claro que Carlos Moisés avaliou este segundo retorno dele ao comando do Executivo catarinense, já que ele chegou a ser afastado por 2 oportunidades do cargo em processos diferentes de impeachment. Agora, assunto encerrado, Carlos Moisés explicou como vai agir daqui para frente até o final do mandato. Dá só uma olhada num trechinho da entrevista. Eu me resignei, desde quando começamos a sofrer com essas ações, a olhar para frente, porque o lugar em que eu estou, colocado aqui por mais de 71% dos catarinenses que conhecem o seu governador, sabem da minha integridade, eu não tenho tempo para lamentar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho tempo de gestão para fazer as entregas que nós saneamos o Estado até aqui, temos muita coisa boa para entregar para os catarinenses. Então, eu tomei uma decisão, eu não vou me amargurar, como tenho dito, vou olhar para frente e vou terminar o mandato da forma com que o cidadão quer que o homem público se comporte, sem brigas, sem contratempos, efetivamente prestando o serviço público ao cidadão catarinense. Então, eu consigo assimilar nesse sentido. Acho que não foi justo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar. As primeiras palavras de Carlos Moisés, assim que reassumiu o governo do Estado neste fim de semana.
Mas a entrevista continua. Já já vamos exibir novos trechos, novas declarações de Carlos Moisés, já com a presença de Cláudio Prisco, que vai avaliar esta entrevista. Carlos Moisés falou de como vai comandar o governo a partir de agora, as relações políticas, falou também de Daniela Rainer, reunião do colegiado que já aconteceu neste fim de semana, falou inclusive sobre Gelson Merizio e Jorginho Melo. Você vai ver trechos importantes desta conversa já já com a gente aqui no SCC Meio Dia, no comentário de Cláudio Prisco. Agora vamos falar de vacina, da Pfizer. O Ministério da Saúde começa a distribuir hoje mais um lote com cerca de 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus Pfizer. É sim, Fernando. As doses são destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. O Arlis Amaro já está aqui para trazer para a gente as informações. Bom dia, Arlis. Bom dia, Cibele, Fernando, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio Dia, Santa Catarina deve receber hoje um novo lote com 39.780 novas doses da vacina da Pfizer. A previsão é que elas cheguem ao aeroporto Hercílio Luz por volta das 7h05 da noite desta segunda-feira. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados e o Distrito Federal vão receber, então, o imunizante de forma proporcional e igualitária. Na semana passada, o governo distribuiu o primeiro lote das vacinas, contendo 1 milhão de doses, foram distribuídas aí para todos os estados. E aqui em Florianópolis, a vacinação começou na semana passada mesmo, na terça-feira. De acordo com a pasta, a logística de distribuição das vacinas da Pfizer foi montada por causa do armazenamento especial que essa vacina exige, né? Quando elas são enviadas para os estados, elas ficam a uma temperatura de 20 graus negativos. Na distribuição, no armazenamento, elas ficam a menos 75 graus e nas salas de vacinação elas ficam a uma temperatura de 2 a 8 graus. Então, para evitar o desperdício, por isso foi montado esse esquema, então, direcionado aos 27 estados brasileiros. E, é claro, também para garantir a primeira e a segunda dose, que devem ser aplicadas com um intervalo de 12 semanas. Cibele. Arlis, ainda falando sobre as doses que chegam ao estado, e o Instituto Butantan entrega hoje mais um lote com 2 milhões de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Essas doses já têm data para chegar a Santa Catarina? Cibele, elas devem chegar por aqui na quarta-feira, dia 12. Ainda não se sabe a quantidade exata que Santa Catarina vai receber da Coronavac, mas o que se sabe é que os estados, então, serão contemplados, né? Santa Catarina faz parte aí dessa lista. Os lotes, eles fazem parte do segundo contrato com o Instituto Butantan, que prevê a entrega de 84 milhões de doses da Coronavac para todo o país e fazem parte aí do Programa Nacional de Imunização, né? Vale lembrar também que no último sábado, Santa Catarina recebeu 55.800 novas doses da Coronavac também. As doses chegaram ao aeroporto Hercílio Luz às 10 horas da manhã e no sábado mesmo elas já foram distribuídas para as regionais de saúde aqui de Santa Catarina. A gente segue acompanhando, né, as doses que chegam aqui ao estado, mais doses chegando, é a possibilidade de ampliar o programa de vacinação. Daqui a pouquinho a gente dá o calendário de vacinação aqui para a Grande Florianópolis. Cibele, volto contigo. É sim, Arlis, obrigada pelas informações, boas notícias, né? Vacina chegando sempre bom, né, Fernando? E algumas regiões do estado já vacinando pessoas com comorbidades, é a situação da Grande Florianópolis, já a gente vai mostrar o calendário para você. E agora o avanço da chegada dessas doses reforça também esse novo grupo a ser imunizado em outras regiões de Santa Catarina, pessoas com comorbidades. E aí, conta pra gente, você já recebeu a vacina? Ultimamente o que eu tenho encontrado de pessoas, já tomei a primeira dose, já estou imunizado, profissional da saúde, profissional de educação física, pessoas com comorbidades. Conta pra gente como é que está a vacinação e a expectativa para você aí na sua cidade. Comorbidades agora, nova fase, e a gente torcendo para que a vacinação aconteça de forma acelerada aqui no nosso estado. Vamos falar de safra da tainha? Olha aí, ó, a todo vapor aqui em Santa Catarina. Já tivemos os primeiros peixes neste fim de semana. A pesca começou no início de maio, agora no fim de semana deram o ar da graça e as tainhas, Maria Esther. Nós recebemos essas imagens aí, são imagens do fim de semana, né, na Praia do Santinho, no norte da ilha, e também da Praia do Gravatá, no leste,
aqui da ilha de Florianópolis. É muito peixe, os pescadores inclusive comemoraram, né, a quantidade. Só na Praia do Santinho foi pescada 1,5 toneladas de tainha, Fernando. Olha aí, ó, pesca artesanal já está valendo, os barcos estão na água e os primeiros peixes chegando em Santa Catarina. Agora vai acontecer assim, Maristela, agora até o final do mês de junho, julho, o que vamos ter de tainha por aí, a gente espera. Esse tempo de hoje, mais chuvoso, mais frio, com ventinho sul, é muito favorável a chegar. É propício, né? Exatamente. Propício. E hoje pela manhã, o repórter Cleiton Ramos, ele esteve na Praia do Campeche e acompanhou pessoalmente a pesca artesanal da tainha. Olha só. Pois é, Fernando, pessoal acompanhando o SCC Meio-Dia, a gente já viu aí na internet vários vídeos bombando com a captura da tainha. Afinal de contas, no dia 1º de maio, teve início da safra da tainha, edição 2021. A gente está aqui na Praia do Campeche, alguns pescadores estão tentando capturar a tainha de forma artesanal. Claro, algumas já estão aqui, inclusive, ó, na areia. Bonitas tainhas. De passagem. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, eu não tenho aquela experiência de pescador, mas cada uma dessa aqui, essa granona deve ter aproximadamente uns 2 quilos, né? Uns 2 quilos aproximadamente. Foi retirada agora da água. Olha só que beleza, viu, Fernando? Vou pegar aqui, rapaz, para mostrar. Tá viva ainda, hein? Olha só, tem uns 2 quilos aproximadamente essa tainha aqui, ó. E aí, fica a criatividade para você de casa que já tem a oportunidade de saborear esse importante prato da nossa cultura, né? Faz um bem danado. Só que dá licença, viu, Fernando? Essa aqui, meu irmão, essa aqui já tem dono. Um abraço. Fui! Cleiton Ramos, olha aí, ó, o Cleiton vai fazer uma tainhada pra gente hoje. Cleiton acompanhando, passou na praia e já mostrou ali a atividade pesqueira artesanal na região de Florianópolis. Como é que tá por aí? Tem peixe? Então manda pra gente. Ah, Fernando, chegou aqui um lanço gigantesco. Ó, filma tudo e manda para o nosso WhatsApp, a gente quer mostrar você, pescador, você, morador de Santa Catarina, tirando do mar as tainhas nesta safra. Agora vamos falar da festa da tainha lá na região sul do estado. Mais uma vez, ela não vai acontecer. Tem tainha, mas não tem festa, né? O evento famoso lá em Balneário Rincão foi cancelado pelo 2º ano consecutivo. É claro que o motivo é a pandemia, né? E a preocupação da cidade com toda a população. Além dos pratos típicos com a tainha, né, a festa também é conhecida pelos shows, pelas apresentações. A Julie Fest também é outro evento muito tradicional lá do município, que também não vai acontecer em 2021. São 2 festas muito importantes para Balneário Rincão, que atraem um grande público, movimenta o comércio, fomenta a economia. Agora tem que esperar aí a próxima edição, ano que vem, né, Fernando? Infelizmente não vai ter. A festa da tainha estava crescendo bastante lá na região do Rincão, depois que a cidade foi emancipada. Ganhou uma estrutura maior a festa, mas por conta da pandemia não vai ter. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais para fazer a festa, mas comprar a tainhazinha na peixaria do bairro da comunidade, não mata ninguém, viu, Maristela? Vai lá, compra, pode, né? Vai lá, compra a tainha, prepara, ajuda o pescador artesanal e come o peixinho. Tainha assada. Você gosta? Tainha assada é bom. Então tá bom. Seguimos com informação com você até 1h15 da tarde aqui no SBT. Já já a gente mostra para você todos os detalhes do cronograma de vacinação nesta semana aqui em Santa Catarina. Quem vai receber a vacina já já. Mas agora a gente vai falar de um capotamento que foi registrado por volta de 6 horas da manhã na Via Expressa, região metropolitana. Sibeli, conta mais sobre este acidente. Foi na saída da ilha, em Florianópolis, ainda durante a noite, né? Não tinha amanhecido o dia ainda, olha só a gravidade deste acidente. Exatamente, Fernando. Foi por volta das 6 da manhã, ainda estava escuro, estava chovendo. Você vê imagens aí da Guarda Municipal que atendeu em princípio, né, a ocorrência. Esse carro acabou capotando logo ali embaixo do viaduto. Só havia o condutor dentro do veículo. Ele não sofreu ferimentos graves, inclusive, Fernando, saiu andando do carro. E aí se recusou a fazer o teste do bafômetro, segundo a Guarda Municipal. Ele foi autuado, teve o direito de dirigir suspenso por 1 ano. Apesar de ser ali exatamente, né, num local estratégico, onde a gente sabe que filas se formam rapidamente, como o horário permitiu, né, que a polícia atendesse, removesse o veículo, filas não foram registradas já logo depois no amanhecer. Atenção ali, né, porque a pista molhada, nós sabemos que na capital, especialmente na ilha, choveu, tem problema no trânsito, então hoje muita atenção, já que o dia amanheceu chuvoso. E aquele ali é um trecho perigoso,
Por mais que seja uma reta, a rodovia está triplicada, são 3 faixas. Eu passo por acidente ali praticamente todo mês. Durante a madrugada, durante o fim de semana, chuva especialmente. Você sai da ilha, sai da ponte, quando começa a baixar ali, o carro pega velocidade e é realmente um ponto de muitos acidentes. Agora não quis fazer o teste do bafômetro, voltando para casa de madrugada no domingo. Aí está o acidente, mas aconteceu durante a madrugada, ninguém ficou ferido, também o trânsito não ficou complicado. Um policial militar foi atropelado propositalmente em Florianópolis. Dá só uma olhada nas imagens. Olha só, Fernando, a gente vai mostrar essa câmera, né, que inclusive essas imagens foram divulgadas pela Polícia Militar, o momento em que ele é arrastado pela primeira vez pela motorista. Olha só, ele desce, vai ao lado do carro, fala com ela, volta para frente do carro para que ela não fuja, ela foge. Arranca com ele em cima do capô, logo em seguida, depois dessa imagem congelada, né, nós fizemos questão de não mostrar, ele acaba caindo, bate forte com a cabeça, ela fugiu, ele foi arrastado ali por cerca de 200 metros em cima do capô até cair. Ela fugiu sem prestar socorro. A ocorrência foi na região do Saco dos Limões, na tarde desse sábado, e as imagens foram divulgadas nesta noite. A Polícia Militar fazia um atendimento de um acidente de trânsito, isso segundo a PM, que tinha acontecido ali no local. Acabou abordando a mulher que apresentava irregularidades no veículo e a PM depois de tudo isso que aconteceu, localizou o carro na casa da mãe da condutora. Essa mãe da condutora estava de passageira na hora do atropelamento. A mulher foi encontrada, a motorista, tentou agredir os policiais, segundo a PM. As duas foram levadas para a delegacia e a autora, desse atropelamento teve a prisão decretada. Agora há pouco nós tivemos a atualização da saúde do policial, porque ele ficou desacordado, foi levado para o Hospital Celso Ramos com traumatismo craniano, permaneceu toda a noite lá, está agora no hospital, fez uma nova tomografia nessa manhã, mas está bem, segue em monitoramento, o estado é estável. Recuperação inacreditável, né? Inacreditável. Se é a polícia que faz isso, uma ação agressiva, aí tá feito o rolo. Pode atropelar um policial, é ter muita coragem também, né? É ter muita coragem, porque o policial ali podia ter se defendido de todas as formas possíveis. Aí depois tem que explicar o motivo em que o policial, porventura, veio se defender. Vamos agora até o litoral norte, até a cidade de Navegantes, porque uma nova ponte deve ser construída entre a divisa da cidade e o município de Penha. Navegantes e Penha, uma nova ponte, Cibele Fávero. É sim, Fernando, e a nossa equipe foi até lá, mostra agora a situação da atual ponte, que apresenta perigo aos moradores. A Grace vai contar pra gente agora sobre esse novo projeto, muito esperado pela população, né, Grace? Bom dia! Bom dia, Cibele, bom dia, Fernando, bom dia também para o pessoal de casa. É um projeto muito esperado que agora então foi aprovado pelos municípios de Penha e Navegantes. Então essa ponte fará a ligação dos dois municípios e deve substituir a estrutura atual que a gente fala agora ao vivo. Como a gente pode ver, ela já é uma estrutura bem comprometida, ela já sofre com a deterioração e preocupa os munícipes dos dois municípios porque ela apresenta risco para quem passa por aqui. A gente pode ver aqui nas imagens ao vivo que essa estrutura do concreto ela já está bem antiga, bem deteriorada. Em alguns pontos a gente vê que foi improvisado uma estrutura de madeira. Então agora finalmente esse projeto será executado. O pedido por essa nova ponte é uma reivindicação antiga. Inclusive os pescadores que passam por aqui, eles precisam de um espaço maior para cruzar aqui embaixo dessa ponte, que é uma região onde acontece a pesca artesanal muito forte aqui na região. Os dois municípios já tinham feito, então, uma parceria para a construção da nova ponte e, na última sexta-feira, o prefeito de Navegantes, Liba Fronza, se reuniu com o prefeito de Penha, Aquiles da Costa, para discutir esse projeto que foi, então, avaliado e validado. O projeto ele tem prazo de 120 dias para ficar pronto, depois disso será feita a licitação. A gente ainda não tem um prazo para o tempo de execução da obra, mas o projeto ele será feito via consórcio veiculado à ANFRE, com a licitação também pelo consórcio e o valor é de aproximadamente R$2 milhões. A princípio, então, a verba será através de emenda parlamentar federal, sem contrapartida dos municípios. E a gente mostra agora, então, umas imagens de como que essa ponte deve ficar, para que vocês possam perceber, então, o novo projeto é esse.
A gente tem esse prazo, ainda não sabe quando vai ficar pronta, mas a gente sabe que é uma obra muito esperada aqui na região e que vai facilitar a vida dos moradores e também dos pescadores artesanais aqui de Penha e também de Navegantes. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Grace, pelas informações. A Grace acompanhando de perto. Ao fundo a gente via ali, né, Fernando? Segura a imagem lá. A ponte bastante danificada, faltando pedaços, né? Segura a imagem lá, porque semana passada a Grace trouxe pra gente aqui. A Grace está só falando de ponte ultimamente, né, Grace? Muito bom. É isso aí, mostrar o que interessa para a comunidade. Primeiro a ponte de Brusque, não é mesmo, Grace? Que acabou caindo. Aí depois a gente mostrou na semana passada a ponte lá em Itajaí, que está com uma fresta gigantesca. Vocês lembram? Agora a gente está mostrando uma nova ponte, essa daí na região de Navegantes. Dá só uma olhada na estrutura dessa ponte. Aí depois acontece uma tragédia, foi um acidente. Não, não é acidente. Isso daí é falta de manutenção, é falta de responsabilidade. Essa ponte já passou da hora de receber a manutenção. Dá só uma olhada como é que está o guarda-corpo ali, ó. Olha o improviso feito ali no guarda-corpo. Sim. Aí imagina só, o sujeito vem caminhando ali, se desequilibra, não aguenta. Cai no rio. Agora, a parte de baixo da estrutura é a que mais chama a atenção. Ah, o Fernando está dizendo que traz risco. Não, eu não sou engenheiro técnico. Mas se eu sou morador e passo por ali, eu fico no mínimo preocupado. Olha isso aí, o ferro todo aparecendo da ponte. Não, e mais do que isso, né? O concreto já rompendo algumas regiões. Olha isso, olha o ferro. Isso aí parece que foi feito ali uma gambiarra para tentar reformar, para tentar segurar. Pelo menos parece. É o que a imagem está mostrando, a gente não está inventando nada. A imagem está ao vivo lá para você, agora 11 da manhã, 56 minutos. Ponte importante entre Navegantes e a outra cidade que eu esqueci agora, a Grace pode... Penha, Navegantes e Penha, obrigado. Aí é o seguinte, sem manutenção, quando eu falo que o problema desse país é a falta de manutenção, porque o sujeito vai lá, inaugura a obra, tudo bonito, depois esquece. Vai lembrar depois de 20 anos, não fez a manutenção periódica, aí para arrumar, para consertar, o custo é muito maior. Aí está, a Grace trazendo para a gente a informar. Ah, nesse lado é pior ainda o guarda-corpo. Dá só uma olhada. Vê se tem cabimento um negócio desse. Olha a situação do guarda-corpo. Um pedaço de pau com corda amarrada. É de envergonhar. Ei, prefeito de Penha, de Navegantes, é de envergonhar. Me desculpe, não foi eu que fiz, a administração passada, não quero nem saber. Se eu sou o chefe do executivo de uma cidade dessa daí, eu fico envergonhado de ver a situação da ponte. Me desculpe. Agora é governo, agora a verba vem dos deputados, né? Deputados é verba de emendas parlamentares. Não tem recursos, como a Grace frisou, a Grace que frisou, não tem recursos ali das prefeituras. Não importa quem vai pagar, o que importa é que saia. Está feito o registro. SBT Comunidade, tem um problema aí no seu bairro, igual essa ponte aqui, linda, maravilhosa? Manda pra gente que a gente quer mostrar ao vivo e cobrar a solução para o seu problema. Quer tentar ler? A solidariedade é algo que não tem preço. E é por isso que eu vou conversar agora com a Maria Esther, porque falei em solidariedade, eu já lembro na hora de Maria Esther. É isso mesmo. Aqui em Santa Catarina, muitas ações de cooperação só são possíveis porque tem muita gente engajada nesses projetos, Maria Esther. Que puxa essa corrente do bem, né? É assim com a campanha do agasalho da Fundação Carlos Joffre do Amaral, que há 60 anos ajuda a amenizar o frio das comunidades carentes lá de Lages. No sábado aconteceu o dia D da campanha e a repórter Shaina Marcon foi lá conferir. Vamos ver. Todo ano é assim. A Rosângela e o Antônio organizam o guarda-roupa e já aproveitam para separar aquelas peças que não usam mais. Sempre tem o hábito, né? Quando a gente compra uma roupa, entra uma no guarda-roupa, tem que sair no mínimo uma ou duas. Porque a gente não acumula, sabe? A gente não gosta de ficar acumulando e eu sei que essa roupa vai servir para aquecer alguém. É muito importante tanto o material quanto o emocional. O material para quem está precisando, né? E o emocional para a gente. É gostoso você ajudar, você poder ajudar, estar na posição de poder ajudar alguém que precisa. Depois, lavam eles com as sacolas cheias. Chegou a hora de levar as roupas e calçados até um ponto de coleta. O local escolhido para destinar as doações foi o drive-thru da campanha do agasalho, da Fundação Carlos Joffre do Amaral. Por causa da pandemia, a logística contou com o apoio dos soldados do Exército e dos escoteiros, além das equipes do Grupo SCC. Nosso pessoal, nessa campanha, tem a missão de recolher o material, acondicionar o material, tratar esse material, fazer a triagem, né, por tamanho, por tipo de agasalho e tudo.
e ajuda também na distribuição. Seu João também quis colaborar. Ele veio de bicicleta. A gente ajudando e Deus ajuda mais a gente, né? E teve até carreata. Esse grupo de motoristas de aplicativo se reuniu e veio em peso trazer muitas doações. E sempre lutando para o bem do próximo, né? O Grupo Caveiras o maior intuito do Grupo Caveiras é o eu por você, você por mim. É ajudar a comunidade. Em 2020, a campanha do agasalho bateu recordes de doações e a expectativa é que esse ano não seja diferente. Com certeza, ano passado, ao todo, nós atendemos em Lages e também a região serrana 21 mil pessoas. A nossa meta esse ano é atender 23 mil pessoas. E se você não conseguiu trazer a sua doação aqui no drive-thru do dia D, não se preocupe. A coleta das peças vai até o dia 21 de maio. Então, é só procurar um dos pontos de arrecadação espalhados pela cidade e fazer a sua contribuição para ajudar quem mais precisa. O que está sendo doado aqui não é aquilo que ia para o lixo, não é aquilo que ia ser jogado fora, é aquele agasalho que se daria a um amigo. E nós ficamos muito orgulhosos de poder fazer esse elo entre aqueles que querem doar e aqueles que precisam receber. Então é nesse momento que o coração generoso do povo lagiano vai aquecer e ajudar todas essas famílias que estão precisando. Já fizeram a sua parte, então? Sim, com certeza. Missão cumprida. É uma campanha muito bonita, então, como a gente falou, que acontece há muitos anos lá em Lages, mas também acontecem muitas campanhas por aqui, em outras cidades do estado. Então, se você sabe, manda aqui para o nosso WhatsApp, a gente vai ter prazer em divulgar, né, as campanhas que estão acontecendo aqui por Santa Catarina, seja não apenas, né, de agasalho, de cobertor, mas também de alimentos. A gente gosta de mostrar isso aqui para ajudar as pessoas, né, Fernando? Essa de Lages é a mais antiga do Brasil. 60 anos, né? Seu Carlos Joffre, que é pai do Dr. Roberto Amaral, que trouxe a campanha do agasalho para Lages e depois virou referência no país inteiro e até hoje continua lá. São milhares de peças doadas todos os anos, mais uma começando na Serra Catarinense. Faça a sua doação também. Quem gosta de animais, você vai se emocionar com essa história. Eu tenho as imagens. Pessoal, tô aqui aí, na porta da Central Covid. Vamos ouvir. O andarilho que cuida desses cachorrinhos foi internado e eles estão aqui na porta esperando o dono. Tem mais um ali, ó. Enquanto o dono não sai, eles vão ficar aqui. Eu trouxe umas cobertinhas para eles. Se alguém tiver casinha, por favor, entre em contato. Essa é a história. 4 cachorros, Maria Esther, estão em vigília na porta do Hospital de Canoinhas, no Planalto Norte. Aqui estão os animaizinhos, pode soltar a imagem. São 4 cães. Tá vendo um carrinho ali? O carrinho é do homem que cuida desses animais. Ele é uma pessoa em situação de rua, trabalha juntando esses materiais recicláveis. Pode deixar rodando a imagem do cachorrinho ali. Só que ele precisou ser hospitalizado, Maristério. Ele está internado neste momento, largou o carrinho ali na porta do hospital. E os cachorrinhos não saem dali, Maristério. A cena chama a atenção, né, de quem passa pelo local e foi tudo registrado. O David Sacramento, ele vai contar mais dessa história pra gente. Que história bonita, hein, David? Aí na sua região, conta tudo. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. É isso mesmo. Os cães mostrando mais uma vez que são verdadeiros e inseparáveis amigos. Essa situação curiosa que a gente observou aí no vídeo aconteceu em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina. Olha só, esse homem, ele é catador de recicláveis, então é sempre visto mesmo caminhando pelas ruas de Canoinhas e junto com ele esses 4 animais, são os 4 cachorros dele, e ele vai acompanhando aí, né, junto com o seu carrinho que ele vai catando aí esses recicláveis para poder ganhar o sustento. Só que na última semana, ele acabou sendo internado no Hospital Santa Cruz e depois aí se sentir, né, um problema respiratório, então ele teve que ser internado. Então quem não arredou as patinhas do hospital foram exatamente esses 4 cachorros, como vocês conseguem já ver aí na imagem, né? Eles ficam lá do lado de fora da unidade, bem perto do carrinho que o dono usava para poder carregar esses recicláveis. A equipe da UPA agora está alimentando os cachorros, né? Continua alimentando os cachorros e também tem alguns voluntários que estão ajudando nessa causa, que vão colocando ali cobertores, comida,
comida, água também, até o momento que o dono receber alta. Como eu disse, né, no último sábado à noite, ele acabou sendo transferido da UPA da prefeitura lá de Canoinhas, onde ele estava internado, para o Hospital Santa Cruz da cidade. Então agora ele segue lá, o quadro dele é estável nesse momento e, segundo a Secretaria de Saúde, ele tem realmente dado passos largos aí para melhor. Então, com certeza, logo em breve, tanto o dono quanto os cachorrinhos vão poder realmente se alegrar novamente, vão poder realmente estar juntos, né? E ele vai poder ver novamente esses amiguinhos aí, né? Eu volto com vocês no estúdio. Tá certo, David. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente essa história tão bacana. Você viu, os animais não saem de perto, Fernando. Eles estão ali, ó, na porta do hospital. Eu acredito que eu sou apaixonada nesses bichos. Eu sei o tanto do carinho, do amor que eles têm, principalmente pelos donos, né? As pessoas que cuidam, os cuidadores, que dão comida, que dão carinho, que dão amor. Ah, eu acho lindo. Inacreditável. E a gente deseja aí uma boa recuperação para esse homem, que ele possa reencontrar os amigos de quatro patas que estão todos ali na portinha do hospital esperando. Força aí, guerreiro, nós estamos aqui, dizem os cachorros lá do lado de fora. E parabéns aí à comunidade também que está alimentando os animaizinhos agora, né? Já que o dono deles não pode, né? E eles estão ali aguardando. Que sentimento bonito, né, Marister? Que sentimento bonito. Bonito de ver. Eles ensinam a gente, esses cachorros, viu? Ensinam. Você sabe, né? Você tá com o Telzinho lá. O meu é uma... O que ele me demonstra de amor é algo inacreditável. Fazem bagunça, mas é gostoso, né? É muito bom. Bora lá, porque agora a gente vai falar de outro assunto. A gente vai falar de... Vamos continuar no mundo animal. A Cibele pode entrar aqui, não? Olha, eu vou mostrar para você agora... A Cibele que começou a dar notícia, vem Chama aqui. ela. Entra aqui, Cibele. É uma notícia... É que a Cibele aparece com essas histórias aqui, depois ela quer fugir na hora de contar. É um assunto factual importante, né, Cibele? Que aconteceu nesse fim de semana. Olha, rendeu boas risadas, Fernando. A Cibele, ela vem com esses assuntos, aí na hora de trazer, ela diz, não, vocês podem falar. Mostra a vaca da Cibele dentro do porta-malas. A vaca... Cibele, onde é que tu foi achar essa vaca, Cibele? Fernando, pode rodar primeiro, pessoal Roda, ver. quero ver. É pra acabar, o cara conseguiu bater o carro parado, não pegou o caminhão atrás. Olha essa vaca aqui, a vaca no... A vaca aqui. É o dia mais aleatório. Olha a vaca de passageiro. Vaca no Onix, velho. Tem uma vaca dentro do Onix, o cara bate parado. Onix. A vaca, pegou um Uber a vaca, Cibele, por favor. Fernando, rendeu, deu o que falar nas redes sociais, porque na verdade esse grupo de amigos estava registrando o acidente, né, a colisão entre carros parados na fila paralela. Eles estavam achando graça que os carros conseguiram ter uma leve batida mesmo numa fila parada. Aí olhando pro lado... E aí um deles reparou que bem na frente tinha uma vaca no porta-malas. A vaca acenando pros caras. Deu o que falar. Olha o tamanho do bezerro, cara, no porta-mala do Onix. Imagina isso pra limpar depois. Olha, esse flagrante aconteceu na fila do pedágio de Itapema, litoral norte. Esse grupo de amigos registrou tudo. Percebeu, né, além da batida dos carros praticamente parados ali, né, a vaca na cena. E a gente percebe como eles se surpreenderam, deram boas risadas, né, Fernando? Aí eu falei com a Polícia Rodoviária Federal sobre essa ocorrência, porque, né, tá transportando um animal ali no porta-malas. Uma vaca, né? Não é qualquer animal, uma vaca. Não é um cachorro. O inspetor disse, o inspetor Fiamoncini, que não existe uma infração específica para essa situação, mas que tem um enquadramento possível, que seria por conduzir o veículo sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança, uma vez que o animal no porta-malas poderia causar um alvoroço ali e distrair o motorista. Aí seria a multa de R$ 88,38 e 3 pontos na CNH. Sai mais barato que o frete. Mas, segundo o inspetor, eles não foram chamados para essa ocorrência. Tá liberado, né? Fizeram a alegria do povo ali na fila, pelo menos. A vaca né? passou batida. Passou batida. Será que a vaca pagou pedágio, não? Pois é, né? Imagine a surpresa de quem foi ali cobrar o pedágio com uma vaca. Era presente do Dia das Mães, ele tava levando. O terneirinho. Tava levando o terneirinho. Não, esses terneiros, quando nascem, você sabe, tu já criou vaca. Quando nasce, Marista, O quê? Cada 5 minutos eles estão jogando pra fora o leitinho que eles estão tomando. Que nem ovelha, né? Imagina como é que não foi pra limpar esse Onix depois. Diz que o filho à noite tinha um encontro com a namorada, pediu o carro. Imagina na fila. Pegou o carro emprestado à noite. Presta o carro, pai, eu quero levar a namorada pra jantar. Vamos embora. Vamos para a Tarde é Nossa. Quero convidar vocês dois que estão aqui, também quem está em casa, para acompanhar o programa de hoje.
Gente, uma convidada muito Vai ter vaca engraçada. também lá, não? Vai ter vaca lá hoje, mas outro dia vai ter. Ah, tem uma reportagem aí que a gente vai mostrar. Mas uma convidada muito engraçada que vem bater um papo é a Nani People. Olha! É uma atriz humorista conhecida, né? Acredito que pela maioria de vocês. Já fez parte da equipe da Praça é Nossa, também já fez várias outras participações aqui no SBT e atualmente ela é jurada no programa do Ratinho. Do Ratinho, 10 ou 1000, né? A gente tem um videozinho para mostrar dela, da Nani People, porque imagina o que vai dar, a Dona Maricotinha conversando com a Nani People. Isso que eu tava pensando agora, imagine as duas juntas conversando. É esse vídeo aqui? É esse vídeo aqui, vamos ver? Eu li essa estatística e as pessoas de 60, 70 anos morrem mais de queda. E aí eu deixei de andar trepado para ver se evitava, né? Explica direito o que é o tiro da macaca, do Raimundo. Tiro da macaca diz que quando a pessoa não se casa até com 20 anos, já pegou o tiro da macaca. Eu levei uma rajada de macaca, então, se for metralhadora. Tô pensando numa coisa bem gostosa. Vou te comer! Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Vai, mastiga, mastiga. É muita bicha com a praça só, tá? Bicha não! Que é? Eu sou quase uma Hebe Camargo. Eu sou quase Sônia Abrão. Saudade. Então, ó, e além disso, Fernando, além dessa figura aqui com a gente, o tema do dia é ovo. E a gente vai bater um papo com uma nutricionista, algumas curiosidades. Por exemplo, você guarda o ovo dentro ou fora da geladeira? Dentro. E tem que lavar antes de consumir? Também é uma dúvida muito comum do pessoal. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês uma técnica para descobrir se o ovo está estragado. Essa é nova. Dá pra gente colocar a imagem aí para mostrar? É muito fácil, Fernando. Você tem que pegar o seu celular ali, fazer a iluminação com a lanterninha. Não estão achando? Então a gente vai mostrar depois só na Tarde é Nossa. Mas é bem legal, com a lanterna do celular você faz ali e consegue mostrar. Aí está, se o ovo está podre ou não. Isso mesmo. Tá bom, então. A Tarde é Nossa, depois aqui do SCC Meio-Dia, 1h15, já começa a confusão toda, a confusão organizada com a Maria Esther, o Laércio Botega e a Dona Maricotinha no A Tarde é Nossa. As escolas e creches municipais em Florianópolis estão sem aula desde o dia 24 de março. Uma greve do Sindicato dos Servidores Municipais exige mais segurança para o retorno do trabalho presencial. Inclusive, teve reunião de conciliação envolvendo o Ministério Público, mas uma reviravolta neste fim de semana, porque na semana passada os bastidores davam conta de que essa greve terminaria durante o fim de semana e as aulas retornariam presencialmente já nesta segunda-feira. No fim de semana, uma reviravolta e a greve está longe de terminar. O Paulo Henrique vai contar pra gente. Mesmo online, tem gente de olho. Em Florianópolis, a Secretaria Municipal de Educação voltou à plataforma do governo estadual, que permite fiscalizar alunos com faltas tanto na modalidade presencial quanto na modalidade remota. E quem não marca presença durante 5 dias seguidos ou 7 dias em um mês, precisa explicar o motivo. Quando a escola não consegue encontrar essa criança ou a família, faz o registro no Apoia, que é um sistema do Ministério Público online. Nesse momento que faz o cadastramento, o Conselho Tutelar tem até 15 dias para encontrar a família, a criança. Não tendo sucesso também, vai ao Ministério Público para o Ministério Público fazer todos os procedimentos de resgate dessa criança. Em Florianópolis, as aulas retornaram no dia 18 de fevereiro em modo híbrido. Mas desde o dia 24 de março, o Sindicato dos Servidores Municipais da capital entrou em greve total ou parcial em 107 escolas e creches. O sindicato pede por melhores condições e mais segurança para os profissionais da educação. A garantia da aplicação de todos os planos de contingência discutidos nas unidades e revisão e atualização desses planos, a garantia dos EPIs corretos e em quantidade adequada, que tem um outro problema além da discussão do EPI, é a quantidade, a testagem da comunidade escolar e também a imunização, a vacinação dos profissionais da educação. Uma das alternativas que nós poderíamos discutir enquanto esse impasse e enquanto a gente possa ter atendido as nossas reivindicações seria o retorno para o ensino remoto. Mas a Prefeitura precisa revisar a portaria e autorizar isso do ponto de vista legal. Se a gente ficar hoje só no ensino remoto, a gente continuaria não realizando o trabalho de acordo com o que está na legislação do município. A Justiça chegou a estabelecer uma multa de R$100 mil enquanto o serviço considerado essencial estivesse parado.
e desconto no salário de quem participasse da greve. Mesmo assim, quase 50 dias depois, o movimento continua. Na semana passada, o sindicato se reuniu com o Ministério Público e a Prefeitura de Florianópolis para discutir uma possível conciliação. Um acordo chegou a ser firmado, mas o município negou a testagem em massa dos profissionais da educação. Como isso não era previsto, a proposta seria discutida pela classe em assembleia durante o sábado. Antes da assembleia, no entanto, a Prefeitura afirmou em ofício que não reconhece as propostas e só iria discutir novas reconciliações quando a greve terminasse. Nós iríamos avaliar essa proposta no sábado, quando ela chegou por escrito foi na sexta, fim de tarde, chamamos uma assembleia para o sábado de manhã, mas nesse período a Prefeitura voltou atrás, dizendo que ela não negocia com a greve, ou seja, fez a reunião, fez todo mundo de bobo na reunião, inclusive o próprio Ministério Público, porque tinha uma proposta e a gente ia avaliar a proposta, mostrando que o governo Jean não quer resolver o problema da educação no município. Nós temos uma pauta e a categoria segue firme em busca dessa pauta. É evidente que um processo de negociação você pode flexibilizar um ponto ou outro. Agora, a gente não volta para as unidades sem garantias de condições seguras. As aulas só voltam em Florianópolis, seja de maneira online ou presencial, se a gente avaliar que tem condição sanitária segura para toda a comunidade escolar. 2 registros fundamentais. Primeiro registro, todos os municípios de Santa Catarina, as prefeituras, estão com aulas presenciais. O Estado está com aula presencial em todos os municípios. A rede particular está com aula em todos os municípios. Por que Florianópolis não pode? Porque o sindicato decretou uma greve que bloqueia o direito à educação. O que pedem, nós temos nas escolas. Pede segurança sanitária, nós temos EPIs entregues. Pede vacina. Na verdade, a vacina tem que seguir o Plano Nacional de Imunização. Nós temos um exemplo objetivo no estado de Santa Catarina. Uma prefeitura disse que iria vacinar os professores em primeiro lugar. O que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma representação dizendo que não pode. Eu não posso sair do Plano Nacional de Imunização. Até porque nós temos hoje, infelizmente, um número restrito ainda de vacinas. Mesmo sem conseguir imunizar os profissionais da educação neste momento, a Prefeitura abriu um pré-cadastro para aqueles que desejam se vacinar. O prazo termina hoje, segunda-feira, às 11h59 da noite. Por enquanto, cerca de 19.600 pessoas da área da educação já fizeram o pré-cadastro. A causa da saúde ela é nobre, mas não há justificativa para não ter educação nesse momento. Repito, com todo o cuidado sanitário, não pode ter irresponsabilidades. 12h17, mas por enquanto a greve continua em Florianópolis, muito embora as negociações tenham avançado na semana passada, a gente está começando a semana da mesma forma. Aulas presenciais suspensas por conta da greve na capital catarinense. A Prefeitura de Florianópolis está realizando a vacinação de pessoas com 50 anos ou mais e os professores continuam cobrando a vacinação para, assim, poderem retornar ao trabalho de forma presencial. Antes de eu avançar aqui com o giro da vacinação, quero mostrar para você algumas participações, o povo participando com a gente por toda a Santa Catarina. Quem é que está na expectativa pela vacina e como está a vacinação por toda a Santa Catarina? Rosângela, tenho 60 anos, estou muito ansiosa para chegar amanhã para tomar a primeira dose. A Rosângela, obrigado, Rô. Aí, 60 anos, ela vai tomar amanhã. O Marcos, ele é de Lages e está dizendo, tomei a primeira dose e daqui uns dias tomo a segunda. Alô, Marcos, boa sorte para ti, hein, meu amigo. Josi, ela é de Rio do Sul, meus pais tomaram as 2 doses, não vejo a hora de todos serem imunizados e voltar a viver normal. Esta é a Josi de Rio do Sul que está com a gente aqui. Vai mandando a sua participação, você já tomou a vacina? Conta pra gente aqui no SCC Meio Dia. Posso chamar meus colegas agora? Vamos lá. Vamos falar então de vacinação, vamos ver como é que inicia a semana com a campanha de imunização aqui no nosso estado. Eu já estou com o Arles Amaro ao vivo, parou de chover na capital, olha aí, o Arles Amaro. Também está comigo aqui o David Sacramento na região norte, a Shayna Marcuma, ela fala ao vivo direto de Lages. Começa pela capital, 50 anos ou mais, pessoas com comorbidades. Quem traz para a gente todas as informações de como vai ser a imunização nesta semana na região de Florianópolis é o Arles Amaro. Oi, Arles, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você. Eu estou aqui em um dos pontos de vacinação da capital, na Beira-Mar Continental,
Como você comentou, acabou de parar de chover, mas hoje de manhã aqui na capital chovendo muito, né? E por esse motivo, o ponto de atendimento drive-thru aqui na Beira-Mar Continental e também no centro de eventos da UFSC hoje foi suspenso. Então, nesses dois locais estão funcionando o atendimento para pedestres, como o Ramon Kaminski está mostrando aí. Tem bastante gente por aqui, viu? Bastante gente na fila e hoje estão recebendo as doses as pessoas com 50 anos ou mais e que têm comorbidades. Mas quem tem acima de 60, que foi a vacinação da semana passada, e não conseguiu tomar a dose, pode se dirigir aos pontos de vacinação aqui da capital, hoje que funcionam entre 9 horas da manhã e 4 horas da tarde. Além aqui da Beira-Mar Continental, né, do Bolsão, tem também atendimento no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha, no Centro de Eventos da UFSC, no antigo aeroporto. Lá no antigo aeroporto o drive-thru está funcionando, então para quem precisa do atendimento drive-thru pode ir até o antigo aeroporto, ali no bairro Carianos, que o atendimento ali está funcionando tanto no drive-thru quanto no ponto de pedestres e também no Floripa Shopping. Quem tem doença renal e faz a hemodiálise, né, a terapia de substituição, pode tomar a vacina no local em que faz o tratamento e o próprio local vai ser o responsável por agendar então a vacinação. Já quem possui comorbidades e está acamado, né, não tem condições de sair de casa, é só entrar em contato com a sua equipe de saúde e uma equipe vai até a residência para aplicar a vacina. Quem tem dúvidas sobre as comorbidades e também os atestados que precisam apresentar para receber a vacina, lá no covidômetro floripa.com.br tem todas as informações e a gente segue acompanhando o movimento. Aqui está movimentado aqui hoje, viu, Fernando? Aqui na Beira-Mar Continental, um dos pontos de vacinação aqui da capital. Volto contigo. É um avanço importante na vacinação na região de Florianópolis, 50 anos ou mais, pessoas com comorbidades. Chegando novas vacinas, inclusive da Pfizer no Brasil, que começam a ser distribuídas. Florianópolis está autorizada a receber também a vacina da Pfizer por conta da estrutura que tem. Olha a movimentação importante que está acontecendo ali na região continental da capital. Ponto de imunização, 50 anos ou mais, pessoas com comorbidades na capital catarinense. Bora lá para Joinville, porque Joinville está agendando a vacinação de pessoas com comorbidades. E a imunização desse grupo começa já nesta quarta-feira, por isso eu vou para lá conversar ao vivo com o David Sacramento. Como que faz o agendamento, hein, David? Bom dia. Bom dia, Fernando. É isso mesmo. Desde as 10 horas da manhã de hoje, a Prefeitura de Joinville abriu agendamento para pessoas que possuem comorbidades, doenças pré-existentes. E essas pessoas elas precisam ter idades entre 55 anos ou mais. Somente através dessa faixa etária que as pessoas que têm comorbidades que poderão estar realizando então aí o seu agendamento online para receber a vacina contra a Covid-19. E nós preparamos todas as informações, inclusive do quantitativo que foi recebido para esse agendamento aí na nossa tela. Olha só, ao todo são 10 mil doses disponíveis para agendamento entre quarta-feira e domingo. E quem tiver aí comorbidades e 55 anos ou mais pode se vacinar aqui na Central de Imunização de Joinville, onde eu estou falando, ou nas unidades básicas de saúde da família em todas as regiões da cidade. O agendamento, data e horário devem ser feitos aí, né, através do site da Prefeitura, joinville.sc.gov.br. Como esse é um grupo grande, então a Prefeitura está organizando por idade. E nessa primeira etapa vão ser imunizados quem tem mais de 55 anos ou alguma comorbidade. Alguns grupos vão ser vacinados nas unidades e que são atendidos mesmo. Hoje, por exemplo, está sendo assistido aí as pessoas que estão na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e que vão receber as doses na sede da unidade. Entre segunda e quinta-feira, pessoas com problemas renais crônicos dialíticos também vão ser vacinados em seus locais de atendimento. Agora, só aqui para uma informação importante, além de ter comorbidade, a pessoa precisa comprovar que ela tem mesmo essa doença pré-existente. Ela pode comprovar isso através do atestado médico ou através também de um relatório. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, David Sacramento. Então, em Joinville, quem tem comorbidade, doença crônica, comprova a doença que tem e aí faz o agendamento para ser imunizado. Vamos para Lages. Vamos para Lages saber como está a vacina por lá. A cidade já está vacinando pessoas com comorbidades. A Shaina Marcon está comigo ao vivo lá na Serra Catarinense e conta pra gente. Quem é que recebe a vacina nesta semana por aí, hein, Shaina?
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, aqui em Lages a vacinação continua para as pessoas com 60 anos ou mais e para as pessoas com algum tipo de comorbidade elencadas na fase 1. Hoje foi ampliada a faixa etária para essas pessoas a partir de 50 anos, com 50 anos ou mais e que estão no grupo 1 da vacinação. Já podem ir ao drive-thru do Parque Conta Dinheiro ou então o ponto para os pedestres no ginásio Jones Minosso das 9 da manhã até as 5 da tarde. Quem pode se vacinar em Lages, então, pessoas com 60 anos ou mais, com comorbidades na fase 1, pessoas com síndrome de Down entre 18 a 59 anos, transplantados de órgãos ou medula óssea, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades de deficiência permanente com 50 anos ou mais. Também a segunda dose da Coronavac e a segunda dose da AstraZeneca. Os profissionais da área da saúde, estudantes e autônomos, a primeira dose é feita no ginásio Jones Minosso e quem vai receber a segunda dose só no drive-thru do Parque Conta Dinheiro. Lembrando que para as pessoas que forem se vacinar e têm algum tipo de comorbidade, deverão apresentar a comprovação dessa doença, né, com um atestado médico ou então com uma declaração da enfermeira comprovando a comorbidade. Mas essa comprovação, essa declaração da enfermeira só vale se a pessoa já é acompanhada pela unidade básica de saúde. Também tem que levar o cartão SUS ou CPF e um documento com foto. Além disso, as pessoas com comorbidades podem realizar um pré-cadastro no site da prefeitura, no lages.sc.gov.br. Lá no site também tem a lista completa das pessoas com comorbidades que já podem fazer a vacina aqui em Lages. Eu volto com você aí no estúdio, Fernando. Obrigado, Shaina Marcon. Tá muito frio aí, Shaina? Tô vendo que o seu look desde a semana passada tem sido cachecol, lufa, friozinho, gorro, japona. Tá frio aí? Eu tô vendo que tem um solzinho aí em Lages agora. Tem um solzinho gostoso, assim, no sol tá quentinho, mas aqui na sombra tem um ventinho que já bem friozinho, então a gente tem que se agasalhar um pouquinho mais, viu, Fernando? As pessoas que vierem para a serra já se preparem, porque agora é só frio para frente, não tem mais como ter verão por aqui agora. Você viu muita movimentação de turistas já nesse fim de semana aí, Shaina? Movimentação na cidade, os turistas chegando, gente diferente, como é que vai ser esse ano, hein? Sim, a expectativa é boa para esse ano, viu? As pessoas já estão vindo, principalmente nas pousadas em São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro. Aqui em Lages também o pessoal aproveita para ir para os hotéis fazenda, então o pessoal está começando a chegar. Logo a gente vai fazer uma reportagem aí mostrando que os turistas já estão vindo conferir o friozinho aqui da Serra, viu, Fernando? 12h26, esta é Shaina Marcon, ela está comigo ao vivo lá, direto do tanque, olha aí, ó, lá no tanque, em Lages, na Serra Catarinense, lugar bonito da nossa Lages. O solzinho está brilhando por lá, mas está frio, segundo a Shaina, bate um ventinho daquele, ó, de Rangiacusco, e ela já puxou até o cachecol dela, obrigado, viu, engraçado, né, em Joinville, o David de Sacramento entra de camisa remangada, e a Shaina lá na Serra Catarinense de cachecol. Esse é o nosso estado. Vamos ver, tem participação? Tem o povo participando aqui? Vamos lá então. A Margarete está comigo dizendo, boa tarde, tenho 60 anos, já tomei a primeira dose, espero que todos tomem para ficar tudo bem. Marga, beijo no coração. Aí está ela. Olha, ela mandou até a foto do momento em que ela foi imunizada. Legal, Margarete, obrigado pela sua opinião. Tem mais? A Cleusa, estou muito feliz. Meu marido tomou a primeira dose da vacina, ele tem 60 anos. Está imunizado, o maridão da Cleusa mandou a participação via WhatsApp. A Maneide, meu pai já tomou as 2 doses da vacina e está bem feliz. Ô, Maneide, coisa boa, obrigado. Deixa eu ver, quem mais está comigo aqui nesta segunda-feira? Quem está começando a semana com o SCC, com o SBT? Acabou! Daqui a pouco a gente mostra mais então. Vai mandando a sua participação também, como é que está a vacinação aí na sua cidade. Já a gente mostra a sua opinião aqui no SBT. Vamos falar de cesta básica? Ih, lá vem o Fernando com esse papo aí de cesta básica. Já sei que vai doer no bolso. Infelizmente se acertou. Cibele Fávero, do ano passado para cá, o aumento da cesta básica em Florianópolis foi de 20%. Um novo reajuste agora, aumentou de novo em 15 cidades brasileiras. Florianópolis está entre elas e mais do que isso, a capital catarinense tem a cesta básica mais cara do país. É mole? Pois é, Fernando. A mais cara, um título que nós não gostaríamos de ter com certeza, né? De acordo com a pesquisa, Florianópolis lidera o ranking da cesta básica mais cara do país. A gente conversa agora com o Paulo Henrique, que vai trazer pra gente os detalhes
dessa cesta que está pesando no bolso, né, Paulo? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Teve nova pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos e o resultado não favorece nem um pouco a capital catarinense. A gente preparou uma arte para você que nos acompanha entender melhor esses números. As maiores altas foram registradas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com um aumento de cerca de 6,02% do mês passado para esse mês. João Pessoa, na Paraíba, vem logo na sequência com um aumento de 2,41%. Em terceiro lugar, fica Vitória, no Espírito Santo, com 2,36%. Mas apesar de não estar nesse top 3, a cesta mais cara continua sendo, desde março, a da capital catarinense. Florianópolis tem um preço médio da cesta básica de R$ 634, seguida por São Paulo, com R$ 632, e Porto Alegre, com R$ 626. Então, com base nessa cesta básica mais cara, que é a de Florianópolis, o Diese estimou que o salário mínimo ideal seria de R$ 5.330 para adquirir essa cesta básica. Esse valor ele corresponde a um aumento de 4,85 vezes a mais do que o salário nacional vigente de R$ 1.100. Lembrando que esse cálculo ele leva em consideração uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. A gente preparou outra arte também para você de casa entender o quanto isso impacta em quem recebe um salário mínimo. Levando em conta as 17 capitais, o tempo médio necessário para adquirir os produtos dessa cesta básica em abril ficou em 110 horas e 38 minutos de trabalho. Uma pessoa que ganha o salário mínimo utiliza cerca de 54% desse salário para comprar a cesta básica. Então, complicado, né, Fernando e Cibele? Enquanto tem muita gente aí que precisa do auxílio emergencial para sobreviver, o kit básico, o preço do kit básico aqui no Brasil aumenta mês após mês. E, novamente, Florianópolis é a cesta básica mais cara do Brasil. Volto com vocês. É isso, Paulo. Obrigada pelas informações. E, como sempre, né, Fernando, não acompanha o reajuste do salário mínimo, que não dá nem para chamar de aumento, né, o reajuste. Nem perto, né? E o povo vai ter que se virar mais uma vez. Vamos falar de previsão do tempo agora? Vamos ver como é que fica a semana em todas as regiões de Santa Catarina. Porque é o seguinte, o fim de semana foi com chuva em algumas cidades. Esta segunda-feira foi marcada também por alguns pontos chuvosos. E como é que fica daqui para frente, hein, Maria? Eu vou começar a previsão do tempo hoje mostrando imagens de Criciúma, que nós recebemos do nosso cinegrafista lá, ó, Fernando. Muito sol, viu? Já desde cedo no litoral sul ali, ó. Calor, né? Agora à tarde, de manhã estava friozinho. Quem acordou por lá sabe que estava bem geladinho por lá, mas aí agora deve mudar ao longo do dia, as temperaturas vão subir. E a semana começa assim, viu, gente? Com muitas nuvens aqui no litoral de Santa Catarina. Desde cedo, alguns momentos de chuva, desde aqui a Grande Florianópolis até o norte do estado. Nas outras regiões, aí o sol aparece nessa segunda-feira e as temperaturas sobem agora à tarde, como eu estava mostrando o Criciúma, né? Olha lá, no sul do estado chega a 26, é onde esquenta um pouquinho mais. Na Serra não passa de 22, ó, no meio-oeste 23, no oeste ainda esquenta um pouquinho também, chega a 24. Olha lá, o Planalto Norte, o norte do estado 22, 23. No Vale chega a 25 e no litoral não passa de 23. E aí, a partir de amanhã, gente, uma frente fria traz chuvas aí para todo o estado. Vem com mais intensidade, trovoada e as temperaturas não sobem tanto nessa terça-feira. Olha lá em Lages, a máxima é 17. Em Caçador, no meio-oeste, 21. São Bento, ó, Planalto Norte, também friozinho por lá, máxima de 22. Chapecó e Criciúma, amanhã não passa de 18. Olha a diferença, né, de Criciúma de hoje para amanhã. Floripa, a máxima é de 21. Blumenau, 24. E Joinville, também, a máxima é de 24 graus nessa terça-feira. Fernando? Aí está, previsão do tempo para a gente aqui de Santa Catarina. Todas as regiões, a Maria está mostrando aqui no SCC Meio Dia. Vamos falar agora dos números da pandemia. 23 pessoas, infelizmente, perderam a vida nas últimas 24 horas. A gente vai analisar os dados agora com a Cibele Fávero, mas a gente percebe uma leve melhora no quadro da pandemia aqui no nosso estado. Cibele. É sim, Fernando, são 23 mortes, 23 famílias em luto, mas é claro que se nós compararmos com os últimos dias, esse número caiu bastante em relação aos boletins de 24 horas. O total de mortes, porém, no estado passa de 14 mil.
São 14.056 mortes desde o início da pandemia. No telão você acompanha as cidades que mais registraram mortes desde o início do registro da doença no estado. E no topo do ranking se mantém Joinville, com 1.340 mortes. Itajaí tem 577 mortes. Florianópolis, 961 pessoas morreram. São José, 512. Chapecó, 596 pessoas não resistiram ao coronavírus. O número de casos ativos tem oscilado bastante nas últimas semanas, a gente sempre mostra para você. Agora, no fim da nossa curva, olha lá a linha, você percebe que ela está apontando para baixo, o indicador é de queda, mas se a gente comparar com semanas atrás, quando o número era bem menor, a gente já percebe que o zigue-zague está num patamar acima, 19.540 casos ativos neste momento. Também temos pessoas ainda aguardando na lista de espera por uma vaga de UTI em Santa Catarina, isso atendimento pelo SUS. São 43 pessoas aguardando vaga e aí você acompanha que no Oeste está zerada, em Joaçaba tem uma pessoa aguardando, Lages também não tem mais fila, mas o número maior está ali, ó, Joinville, 30 pessoas aguardam por vaga, Blumenau e Itajaí também não tem fila, Criciúma, 12 pessoas, Florianópolis também está zerada. Esses números mostram com clareza, né, o cenário em Santa Catarina. São números, são pessoas, mas é claro que nos ajudam a entender como é que está neste momento o cenário. Agora, durante o fim de semana, quando Carlos Moisés reassumiu o governo e os secretários foram recolocados nos cargos, já se falou dentro da Secretaria de Saúde de uma nova onda, a possibilidade de um crescimento novamente por conta da pandemia, e a gente vai continuar acompanhando os movimentos do Estado. Até porque o governador foi questionado na entrevista coletiva que concedeu, o SCC-10 transmitiu, vai mudar as regras que estão vigentes, que foram aplicadas pelo governo interino de Daniela Rainer. A intenção do governo estadual não é mudar neste momento, mas a preocupação existe sim para uma terceira onda. Vamos acompanhar os próximos passos da Secretaria de Estado da Saúde. Por enquanto, os números estão melhorando. Família morre carbonizada em incêndio. Aconteceu em São Domingos. É sim, Fernando, que fica no oeste do estado. Você acompanha aí algumas fotos divulgadas. As vítimas foram uma mulher de 31 anos, um homem de 34 anos, que são pais de duas crianças, uma menina de 10 anos e um menino de 11 anos. Todos morreram nesse incêndio trágico que aconteceu na manhã de sábado e destruiu toda a residência. O motivo do incêndio ainda não foi identificado, não se sabe, né, o que aconteceu para que essa casa inteira fosse tomada pelas chamas. É claro que a perícia trabalha, a polícia também está debruçada sobre esse caso. A família perdeu a vida, uma família inteira por conta de um incêndio em São Domingos no Oeste. Triste, né? Mais um caso, depois das crianças de Lages. Atenção, gente, casa de madeira, vem o frio agora, é o fogão a lenha, é a vela acesa. Atenção, gente, redobre a atenção, pelo amor de Deus. Foguete chinês é visto nos céus de Santa Catarina. Que história é essa, Fernando Machado? Abre comigo aqui com a Maria Esther. Você viu algum foguete passando por aí, não? Eu não vi, não. Você não vai embarcar nos foguetes por aí, Maria Esther. Você vai parar lá em Marte. Eu não vi, não, porque isso daí foi visto na cidade de Monte Castelo, no Planalto Norte, Olha Fernando. o foguetão passando lá, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. É um foguete chinês que estava voltando para a Terra e aí foi visto. Olha lá, ó. Tá vendo ele lá? Ó? Olha lá, ó. Lá vai o foguete. Lá no Planalto Norte, os especialistas dizem que o registro foi um dos melhores. O David Sacramento está ao vivo e tem mais informações. Quem é que registrou essas imagens, David? Conta pra gente. E onde é que está esse foguete, né? Pois é, esse foguete foi visto aí nos céus de Monte Castelo. Foi através de câmeras de monitoramento que conseguiu, né, capturar esse momento onde o foguete passa. Inclusive, alguns especialistas elogiaram e mais falam que são uma das melhores que foram registradas desse foguete. Foi por volta das 6h30 da tarde da sexta-feira. No entanto, essas imagens elas só foram divulgadas no domingo, né? Foram divulgadas, então, entre sexta e sábado também o foguete ele foi visto em Santa Catarina e em outros estados, como, por exemplo, né,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. A variação e o brilho que pode ser observado nas imagens aí mostram que o foguete estava fora de controle e também comprovava a sua instabilidade na órbita. Esse brilho aí significa que ele estava girando no espaço. Então, o reflexo do Sol, por causa da altura e do foguete, né, acaba trazendo aí esses brilhos que a gente observa nessas imagens aí na tela. Ainda segundo especialistas, né, realmente essas imagens que foram capturadas no Planalto Norte foram uma das melhores, apesar de, né, parecer ali pra gente que está um pouquinho, né, imperceptível, né? Se não tivesse essa marcação vermelha aí, talvez a gente não consiga perceber tanto aí, né, o movimento desse foguete que foi visto em Monte Castelo aqui no Planalto Norte, né, de Santa Catarina. Inclusive, né, esse foguete ele acabou caindo na madrugada de domingo, caiu ali, né, no Oceano Índico, no oeste da Maldivas, né? Mas com certeza trouxe bastante curiosos, porque não só os catarinenses, mas pessoas, né, do país todo, do Brasil todo, ficaram ligadas na internet, acompanhando os especialistas comentando e vendo aí a possibilidade de onde esse foguete poderia cair. Algumas pessoas acabaram aí trazendo alguns rumores que poderia cair no Brasil, mas depois essa tese ela acabou sendo afastada aí pelos especialistas, mas caiu mesmo lá no Oceano Índico, ainda bem, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Ainda bem, né, David? Bem longe daqui, ó. Deixa Ali, ele falou, caiu ali no Oceano Índico, Ilhas Maldivas. Obrigado, viu, David de Sacramento. Cuidado com o foguete aí, hein, David de Sacramento. Já pensou, Maria Esther? Eu, hein? Você andaria de foguete, Maria Esther? Nunca. Eu também não entraria jeito nunca no negócio daquele. Eu, hein? Sai pra lá. Bora de informação aqui no nosso SCC Meio Dia. Vem com a gente até 1h15 da tarde. Tem notícia pra você. Depois, o A Tarde é Nossa com a Maria Esther. Hoje tem dinheiro lá na Tarde é Nossa? Todo dia tem. Todo dia tem dinheiro? Todo dia tem dinheiro. Quanto é que é a verba hoje disponibilizada? A gente começa hoje com a brincadeira de acertar as bolinhas de gude. E aí é aquela história, vai acumulando, chega no fim de semana. Eu acho que o povo vai gostar de brincar também. Vai gostar de brincar, o povo vai adorar a brincadeira. Vem comigo, vamos falar da Grande Florianópolis, os moradores de São José, na Grande Florianópolis. Alô, São José! Olha o SBT aí. Eles estão preocupados com os casos de dengue no município. Pois é, muitos focos do mosquito estão sendo encontrados pela cidade e também os casos já começam a aparecer nas centrais de saúde. A nossa equipe esteve lá acompanhando, ouvindo os moradores. Um dos focos está em um monumento no centro de Florianópolis e os moradores estão cobrando providências para evitar uma epidemia da doença na cidade. São vários focos que estão sendo encontrados, inclusive pelos moradores, e eles estão chamando a atenção, estão cobrando soluções para este problema com a dengue em São José. Vamos acompanhar. Como se já não bastassem os 9 dias de UTI por conta da Covid-19, para a dona Fátima, agora o inimigo é outro. Todo dia vem um dizer, o fulano pegou dengue, o ciclano pegou dengue. E a gente, assim, eu não vejo nenhuma movimentação de ajuda, sabe? Para acabar com esse bicho. Imagina, a gente está na linha de frente aqui, pode entrar mosquito aqui, a gente adoecer e tem que fechar a padaria, né? Ela é dona de uma padaria que fica na esquina desta praça, no centro de São José. Por aqui, o monumento, que embeleza a paisagem, também representa risco para os moradores. E dias chuvosos como hoje são propícios para o acúmulo de água em locais como este. Segundo os moradores, este monumento em frente à Câmara de Vereadores tem sido um prato cheio para a proliferação do mosquito. O que eu vi ali foi uma água parada, né? Que há muito tempo não tem uma reposição de águas novas, porque tem o sistema de bombeamento de água, de uma bomba. Mas acontece que aquilo ali fica mais parado do que funciona. Lá uma vez ou outra que eles vão ali dar uma limpezinha e tal, mas a maior parte do tempo água parada. O que acontece? Água parada, mosquito da dengue. Os casos de dengue no município não param de aparecer. Segundo o relatório da Vigilância Epidemiológica, só este ano já foram encontrados mais de 2.600 focos do mosquito. E os casos de pessoas contaminadas continuam subindo. A gente está muito preocupado porque o meu filho pegou dengue e a minha neta também. E sabe que é uma doença perigosa, não tem remédio, é só dipirona e paracetamol. Precisa controlar com o exame de sangue, as plaquetas que diminuem muito e cuidar muito, porque senão se ela passa para dengue hemorrágica é fatal. Os sintomas a Letícia conhece bem. Eu senti muita dor no corpo, febre alta e dor nas pernas. A Carla é mãe da Letícia.
se preocupou quando filha e marido apresentaram os primeiros sintomas em casa. Meu esposo pegou também, a minha filha, né? Então foram os dois para o hospital com muita febre, dor no corpo. A vigilância, ninguém entrou em contato com a gente. Estamos até agora esperando, já se passaram 2 semanas e até agora ninguém entrou em contato conosco. Vocês chegaram a achar que era Covid? Achamos que era Covid. Nós três fizemos teste, né? Porque a dor no corpo é igual à febre alta. E é isso, é terrível. A gente está vivendo num ambiente que está minado de mosquito e com essa pandemia agora mais isso, né? Mais a dengue para nos preocupar, né? Nós tentamos contato com a vigilância epidemiológica sobre o surto de dengue em São José e quais serão as medidas adotadas para conter os focos do Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da dengue, febre chikungunya e do Zika vírus. Mas até o fechamento da reportagem, não recebemos retorno. Enquanto isso, os moradores e comerciantes tentam se proteger. O Marcos também trabalha na região e no estabelecimento dele, um item se tornou indispensável para atender os clientes. Mais repelente. E é o repelente o dia todo, tanto eu como minha esposa, a gente fica à base do repelente, que realmente tem muito inseto. Álcool gel e repelente? Álcool gel é o básico, mas o repelente agora é outro item fundamental no dia a dia aqui da praça. Agora eu estou com repelente ali, usando o tempo todo repelente. Ou seja, é mais um inimigo para cuidar além do vírus? Mais um. Além do corona, agora mais a dengue. Imagina, é muita coisa para o brasileiro, né? Sobre esta nova mudança no governo de Santa Catarina, o retorno de Carlos Moisés ao comando do Executivo Catarinense, a gente vai conversar agora com o presidente da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Já está com a gente aqui o presidente Mário César de Aguiar. Vamos falar desta retomada, o que significou essas mudanças. O governador que ficou afastado por 2 meses e meio, na interinidade, Daniela Rainer, nesta última, promovendo mudanças importantes no secretariado. Agora, 0 jogo, o governador retornam também os secretários de Estado. E como a Fiesc encarou tudo isso, esse jogo da política catarinense que refletiu importantemente em ações econômicas do nosso Estado. Presidente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Acho que o Estado volta à normalidade, isso já era esperado, né? Essa inconstância de comando do governo certamente trouxe prejuízos enormes para Santa Catarina, uma insegurança muito grande, e esperamos que agora a normalidade então retorne e o Estado possa fazer os projetos estratégicos para se desenvolver, já que Santa Catarina tem dado mostras de ser um Estado bastante resiliente e tem demonstrado na sua parte econômica resultados bastante positivos. Presidente, o que se espera do governo agora com relação a investimentos? A gente sabe que o governador já falou para a gente aqui no sábado que tem muita coisa a entregar, um planejamento que estava sendo feito, especialmente com relação à infraestrutura. O governo que está, inclusive, realizando obras em rodovias federais aqui de Santa Catarina, o governo do Estado. Mas o que a Fiesc espera por parte do governo aqui em Santa Catarina com relação a investimentos, a obras, ou que sinalizações positivas os senhores da Fiesc já receberam do governo de obras que vão ainda acontecer? A Fiesc tem medido aí o custo logístico de Santa Catarina e ele é um dos mais altos, né? Quando nós comparamos com os concorrentes nacionais e internacionais, nós temos uma perda bastante significativa, demonstrando que a logística de transporte realmente é um problema no Estado. Então, nós propomos por diversas vezes para que o Estado faça um projeto de intermodalidade para identificar quais são os melhores sistemas de transporte para que as nossas indústrias possam ser bastante competitivas. Então, esperamos que haja um planejamento no sentido de intermodalidade, um estudo bastante profundo, para que se possa priorizar os investimentos. Presidente Mário César de Aguiar conversando com a gente, expectativa boa na economia por parte da Fiesc. A declaração do presidente mostra de como agora os empresários vão se sentir com a retomada do governo, Carlos Moisés reassumindo, e essa expectativa boa é positiva para Santa Catarina, continuar gerando empregos e também investimentos que são necessários aqui para o nosso Estado.
O presidente da FACISC também mandou uma declaração para a gente, avaliando este novo momento na política catarinense e como essas decisões podem agora interferir positivamente na economia, no crescimento do nosso estado. Vamos assistir Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FACISC, falando sobre o retorno de Carlos Moisés. Felizmente, superamos mais uma etapa na política catarinense e acreditamos que devemos retomar as atenções e a estabilidade política, principalmente, e avançar em relação aos projetos que já haviam sido encaminhados, projetos importantes para o Estado, como a participação, financiamento, ajuda nas obras estruturantes, projetos importantes para os segmentos mais afetados com relação à pandemia, liberação de créditos e também em todas as reformas. Acredito que devemos entrar numa nova fase de desenvolvimento sustentável. Aí estão, portanto, as federações, trazendo uma visão positiva, esperança para a economia de Santa Catarina. Nosso estado precisa voltar para os trilhos e continuar crescendo. Cláudio Prisco já está com a gente aqui, que no último sábado recebeu neste estúdio Carlos Moisés da Silva. Fala, Prisco, boa tarde. Boa tarde. Antes de Carlos Moisés, é importante a gente comentar, Fernando, as manifestações de Mário César Aguiar e Sérgio Rodrigues Alves. Sinalizam claramente o estado de espírito do setor produtivo catarinense. E ficamos só na indústria e no comércio. Tem também a FAESC, Zezo Pedroso, agricultura e várias outras frentes, várias outras federações. E é por aí mesmo. O que os empresários desejavam e continuam desejando é segurança política e jurídica, para que as empresas possam fazer o seu papel e investimentos possam ser retomados em Santa Catarina, meu caro Fernando. Muito bem, vamos começar então pelo começo. Na última sexta-feira, Carlos Moisés foi devolvido ao cargo de governador, processo de impeachment na Assembleia Legislativa, a votação ficou em 6-4 pelo afastamento, eram necessários 7 votos, o governador reassumiu. No mesmo dia, já chamou todos os secretários que haviam sido demitidos por Daniela Rainer, assume todo mundo novamente. E também conversou com Cláudio Prisco, no Ponto e Contraponto, programa que foi no ar neste sábado, entrevista exclusiva, e nós vamos repercutir algumas falas importantes do governador. Vamos começar. Quando o governador foi questionado por Prisco, como é que será a posição dele a partir de agora, de todo esse jogo político, o governador foi sereno, Prisco. Em função da abertura dos 2 pedidos de impeachment, né? 2, que agora já estão concluídos. Exatamente. Vamos ver o que disse Carlos Moisés? Eu me resignei, desde quando começamos a sofrer com essas ações, a olhar para frente, porque o lugar em que eu estou, colocado aqui por mais de 71% dos catarinenses que conhecem o seu governador, sabem da minha integridade, eu não tenho tempo para lamentar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho tempo de gestão para fazer as entregas que nós saneamos o Estado até aqui, temos muita coisa boa para entregar para os catarinenses. Então, eu tomei uma decisão, eu não vou me amargurar, como tenho dito, vou olhar para frente e vou terminar o mandato da forma com que o cidadão quer que o homem público se comporte, sem brigas, sem contratempos, efetivamente prestando o serviço público ao cidadão catarinense. Então, eu consigo assimilar nesse sentido. Acho que não foi justo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar. Entendo que tudo que havia de se fazer em relação, inclusive com manifestação já da Procuradoria-Geral da República, não é? o que se devia ter feito, se fez, que é agora procurar seguir esses valores, como eu determinei assim que tomei ciência, né? E conseguimos resgatar 14 milhões que já estão separados para o governo e vamos, inclusive, buscar o restante desse dano que foi causado ao erário, né? Vamos restituir. Só que autorias, enfim, responsabilidades já estão apontadas em investigações locais. E isso, inclusive, a subida do processo ao STJ acabou até trazendo um pouco de morosidade para o andamento e para o esclarecimento dos fatos em Santa Catarina. Com a descida do processo como foi, saindo, arquivando no STJ, aqui os órgãos de controle poderão agora efetivamente mostrar e indicar as conclusões que chegaram. E aí, Prisco?
Como você bem disse, Fernando, sereno, tranquilo, mas, ao mesmo tempo, muito firme, muito focado, muito determinado. Isso ficou muito claro. Não passou recibo, podia dar algumas alfinetadas, algumas disparadas, mas eu senti o governador, assim, sabendo para onde deseja ir. Inclusive, ele ficou aqui papeando um pouco após a gravação do programa. Ele chegou aqui às 4 da reunião do colegiado, que foi na primeira metade da tarde, no centro administrativo, e numa conversa com o nosso diretor de jornalismo e comigo, ele deixou muito claro, em momento algum acreditou que seria cassado, mas que, se fosse, recorreria ao Supremo Tribunal Federal. Mas sabendo, evidentemente, que lá no Supremo isso rola 6, 8 meses ou um ano, e aí o mandato ia se esvaindo, né? Mas, de qualquer maneira, sob esse aspecto, passou uma boa impressão. No que diz respeito à CPI do Covid, ele não valorizou muito, e tem razão em não valorizar, porque com as decisões da PF, PGR e STJ lá em cima, Fernando, Santa Catarina não será objeto de grande reboliço nessa CPI do Senado. Os pontos a serem investigados já foram arquivados. Até porque os assuntos a serem investigados são mais rasos, envolvendo ex-secretários de Estado, envolvendo empresários, servidores públicos, e a CPI do Senado não vai se ater a isso, vai se ater às grandes personalidades, e com a decisão dos 2 pedidos de impeachment e as decisões nas 3 esferas lá em cima, ele não estará como alvo da CPI. A gente continua acompanhando declarações ainda importantes do governador. Vamos falar agora sobre a vice, Daniela Rainer, que promoveu importantes mudanças no secretariado, no primeiro escalão, no momento em que assumiu como governadora interina. O governador devolveu todo mundo aos cargos. Aqueles demitidos estão de volta e já teve reunião no sábado à tarde. A gente fala agora sobre isso. Vamos ver o que disse o governador. Nós reunimos os nossos secretários para a gente poder entender já de primeira mão o que eles encontraram, na medida em que tiveram acesso a algumas informações. Outros ainda não conseguiram, até por ser um final de semana, enfim, mas já trouxemos ali, reunimos algumas informações, especialmente na condição da saúde. Deliberamos sobre entregas que nós já estávamos fazendo para os catarinenses e com afastamento a gente não conseguiu realizar. Então, reunimos essas várias entregas que nós vamos fazer, seja na infraestrutura, na educação, na saúde. E também estabelecemos algumas prioridades, não é? Eu fiz um apelo ali, inclusive, para que a gente marcasse data já para a próxima semana para estar revisando a nossa política hospitalar catarinense, incluir pequenos hospitais. Nós ficaram aí alguns pequenos hospitais de fora, então já dei esse encaminhamento. E a marca do nosso governo, que é a marca municipalista, tem vários prefeitos que nos pediram convênios, pediram obras, pediram rodovias, que eu quero acelerar agora, nesse momento que nós perdemos tempo, né? Acelerar o governo para fazer efetivamente as entregas para os municípios. Não, aquela ocasião era uma outra situação. A pasta estava com um interino, que era o secretário André, ele era adjunto, estava respondendo interinamente, ciente do movimento, quando foi feito o convite. Hoje a situação é outra. Ele saiu da interinidade, está enfrentando desde o início conosco essa pandemia, e a gente entende que, pelo resultado do trabalho do secretário André, ele deve ser mantido na pasta. Essa é a questão. A relação deve ser institucional, de fato, né? Como ela cumpriu o seu papel constitucional de assumir o governo enquanto o governador está afastado, retomando o papel. Eu sempre tive muita autonomia nas minhas decisões, é óbvio que sempre divido com o meu colegiado, mas sempre a última palavra tem sido do governador. A gente consegue separar as influências, sejam elas políticas, enfim, para tomar as melhores decisões para o Estado de Santa Catarina, para o cidadão. Então, a gente sempre filtra, né, os pedidos, os pleitos, e decide de forma colegiada. E assim eu vou continuar fazendo. E é assim que o governo já fazia, porque este cargo é um cargo de mera expectativa. Na verdade, a gente vai propor aos parlamentares algumas alterações, alguns ajustes que são necessários hoje para que o governo funcione. É claro que depois de um tempo, depois de um enxugamento da máquina que nós fizemos,
a gente percebe que algumas posições ainda estão redundantes, a gente pode suprimir ou realocar posições, considerando que este ano nós não podemos ter aumento de despesa por conta da lei federal, que passou os auxílios para o Estado. Então, nós vamos projetar mudanças para esse ano que não impactem, de fato, em aumento de despesa, mas que vão ajustar fluxo. Aí está, o governador falando agora sobre a reforma da Previdência, a relação com Daniela Rainer, por que Carmen Zanotto não ficou no governo se ele já havia convidado ela, e também a reunião do colegiado. Foi muito bem. Questão do colegiado, ele deixou muito claro o seguinte, que voltou todo mundo. Quando perguntei, e Carmen Zanotto? Que o próprio Carlos Moisés convidou lá no ano passado e não aceitou. Mas lá foi uma outra situação. O titular, Elton Zeferino de Souza, havia deixado a secretaria e André Mota Ribeiro era adjunto. Com a negativa de Carmen, ascendeu ao cargo. E agora, na avaliação dele, realizando um bom governo, reassume a secretaria. Foi uma forma educada, utilizada por Carlos Moisés, mas, na verdade, Carmen foi rifada porque foi bancada pelo senador Jorginho Melo, provável adversário de Carlos Moisés, uma vez confirmada a sua recandidatura ao governo em 2022, um provável e competitivo adversário em 2022, quando ele, Jorginho, deverá receber o apoio de Bolsonaro, que fechou com Carlos Moisés em 2018. Pois muito bem, com relação a Daniela, também na mesma estratégia. E diz até uma expressão interessante que você estava me reproduzindo aqui. Cargo de mera expectativa. Cargo de mera expectativa. Foi uma forma elegante de dar um chega para lá. Não foi convidada para a reunião do colegiado de sábado e deixou claro que não será em próximas reuniões. E mais do que isso, como ficou aí 2 meses e meio, primeiro pedido de impeachment foi 1 mês, agora 42 dias. Então, ele ficou 2 meses e meio. Isso já foi, seguramente, as férias de Carlos Moisés até o final do ano que vem. Ele não vai pegar férias para que Daniela Rainer ascenda ao governo. E também não vai ter viagem. E, finalmente, a questão da Previdência, embora ali foi colocado Jorginho Melo e Gelson Merizio, isso nós vamos tratar logo na sequência, mas com relação à Previdência. Vai discutir com os poderes, a começar pelos parlamentares, mas já está pronta a reforma da Previdência para ser encaminhada, mas antes vai ter uma discussão. Aliás, a reforma que já havia sido encaminhada ano passado, mas foi mutilada pelo relator Maurício Scudilarc e agora vai voltar, mas na expectativa de que tenhamos os cortes necessários, Fernando. Aliás, o próprio presidente da Fiesc, Mário César Aguiar, para mim já tinha comentado que a reforma encaminhada pelo governo foi boa, mas insuficiente, e ficou absolutamente prejudicada com a canetada de Maurício Scudilarc. Vamos continuar ouvindo, então. Você que está chegando agora aqui no SBT, estamos repercutindo a entrevista exclusiva concedida por Carlos Moisés a Cláudio Prisco. Nós vamos entrar agora no quesito reeleição, estratégia política, relação com o presidente. Agora sim nós vamos mostrar a declaração com relação a Gelson Merizio e Jorginho Melo. E quem chegou atrasado e perdeu a parte inicial, temos lá no portal SCC10 e no blog do Prisco também o comentário completo, né, Vamos Fernando? lá. A pergunta de Prisco a Carlos Moisés: estreitar relacionamento com Bolsonaro? Vamos ver o que disse o governador. Naturalmente, assim, quando isso for possível e viabilizado, nós estaremos com o presidente sem qualquer dificuldade. Esta semana que vem, eu costumo dizer que o nosso relacionamento também depende muito dos ministros, né? Então, não é só o presidente, obviamente, há uma liturgia do cargo, a demanda que é para um presidente da República, eu só imagino uma vez que eu estou sentado nesta cadeira. Por outro lado, semana que vem nós devemos receber o ministro da Educação, vamos acompanhá-lo aqui. Tem turismo também aqui, isso, né? Também. Então, o relacionamento com o governo federal se estabelece através, especialmente, dessas pastas. Agora, buscar uma reaproximação com Jair Bolsonaro?
Eu penso que não há um afastamento. Acho que a relação, o governo federal tem tido uma relação adequada com o nosso governo. Nós não tivemos nenhuma negativa em nenhum ministério, somos muito bem atendidos. O aspecto político é uma outra questão, né? Que aí tem que se pensar, e a gente hoje eu não paro para pensar no aspecto político, quando se fala em reaproximação, traz muito assunto em voga o aspecto político. Eu não tenho parado para pensar em política porque, de fato, a gente teve 2 anos, principalmente o último ano, muito conturbado, com muitos desafios, muitas pandemias, como a gente costuma dizer. Então, eu estou focado muito na gestão do nosso Estado, nas entregas que nós temos que fazer para os catarinenses. Esse é um assunto que também a gente não tem discutido, né? O meu foco hoje é gestão, é terminar bem este mandato. E o futuro da política vai depender de uma série de questões que a gente vai ter que ir avaliando no meio do caminho. Nós chegamos com muita força, né? A força da sociedade catarinense, com mais de 71% dos votos dos eleitores, e estamos transformando a gestão do nosso Estado. Então, isso nos deixa muito tranquilo, né, para perceber que forças antagônicas, que queiram, de fato, não pela via da urna, disputar, né, com o governo esse espaço, eu penso que esse espaço tem que ser disputado de forma democrática, com o voto popular. Então, eu fico tranquilo quanto a isso. Realmente, esses movimentos não nos agradam, né, mas o governo do Estado ele deve ser alçado, o cidadão deve ser alçado através do voto popular. Prisco, 1h04, vamos fechar essa conversa aqui o seguinte, agora ele vai ganhar aí mais alguns meses de governo, quase 2 anos, e segundo declarações concedidas a você, tem obras importantes, investimentos importantes a serem anunciados. O governador Carlos Moisés está competitivo mesmo depois dessa chamuscada dupla aí, Prisco? Olha, meu caro Fernando, eu diria o seguinte, com relação ao que ele colocou de Bolsonaro, ele não quis entrar no assunto. A grande verdade é que ele se distanciou de Jair Bolsonaro lá no início do mandato, em 2019. Tentou, no ano passado, uma reaproximação, Bolsonaro não deu muita bola, mas, enfim, a grande verdade é que não acredito, já disse isso aqui várias vezes, Bolsonaro não vai assumir por inteiro uma única candidatura, mas claro que as imagens que temos aí, as gravações, as falas de Bolsonaro com o Jorginho vão fortalecê-lo. No caso, o senador, né? E Moisés não vai pegar a onda 17, seja lá qual o número do partido a ser adotado pelo presidente, em 2022. Terá que ser muito mais, como você bem colocou, pela sua realização administrativa. Depois, ali, com relação à reeleição, candidatíssimo, sem dúvida nenhuma. Discurso de candidato. Agora, é fundamental que as investigações prossigam com relação aos 33 milhões da fraude dos respiradores. 19 ainda faltam ser buscados. Então, é importante que Polícia, Ministério Público, Justiça avancem, porque na medida que avançar, e já está patenteado que ele não teve envolvimento e nem tinha conhecimento, então isso seria até bom para o seu projeto de reeleição. E, finalmente, você tinha perguntado o que mais? Sobre... Não lembro mais. Não lembra mais? Muito bem. Sobre Jorginho e Merizio, nós vamos agora ao telão, tia Cris, vamos fechar, que é um artigo publicado pelo governador nas redes sociais no final de semana. Selecionamos 4 trechos, onde a gente pode ver aqui, ele fala da luta, que é dura, muito bem, enfrentá-la com garra. Era tamanha aglutinação de forças com o único propósito de derrubar o governo para que aqueles que foram rechaçados de forma contundente nas urnas pudessem voltar ao poder. Aí já é um recado direto, podemos deixar fechado, deixa a tela. É um recado direto não apenas a Gelson Merizio, que foi derrotado por ele no segundo turno, mas também tem a Júlio Garcia, que foi quem abriu em julho, portanto há 10 meses atrás, 2 pedidos de impeachment contra ele. Depois, na sequência, Fernando, ele fala do impeachment, que não tem justa causa. Ali tem uma informação importante, utilizar instituições permanentes do governo para fins políticos e defesa de interesses que não são da coletividade. Está se referindo a quê? À Assembleia Legislativa, que abriu 2 pedidos de impeachment e queriam tomar de assalto o governo do Estado, mas também tem uma alusão aos 5 votos dos desembargadores, até agora absolutamente inexplicáveis. E o TJ também é uma instituição de poder. E ali, ao final, ele fala mais alguma coisa,
lutam para fazer dessas mesmas alicerces sólidos da nossa democracia. Ok, vamos para o próximo telão. As declarações neste artigo de Carlos Moisés da Silva. Vamos ver a próxima tela com destaques aí. É isso? Confesso que o que mais me inúmeras manobras políticas e jurídicas para alcançar, destituir o governador, ele está falando na primeira pessoa. O que mais me impressionou e até chocou, hein? Aqui, ó, o que mais me impressionou e até chocou, reconheço, foi testemunhar o absoluto desapreço por Santa Catarina e sua gente por parte dos responsáveis. Mais uma estocada aí a Gelson Merizo, Jorginho Melo e daí por diante. E, finalmente, pessoas de mais diferentes setores, demonstrando preocupação cívica, unicamente defender seus interesses, o interesse de grupos. Daí está falando PSD, PSDB, MDB, que estão no poder aí há 16 anos, né? Ou que ficaram nos 16 anos que antecederam o seu período de governo. Enfim, aí está sinalizando para aquilo que você colocou, que agora me lembrei, ok, tia Cris, que é justamente pé no acelerador, retomar as obras, o Estado financeiramente está bem, e agora é recuperar o tempo perdido, sem dúvida nenhuma. Muito bem, eu acho que seria isso. Só vamos agora para a última informação. Tem um outro assunto que a gente vai deixar para amanhã, que é a informação que eu vou ler o comunicado à imprensa, que saiu agora da Justiça Federal. Juíza Janaína Cassol Machado, aqui à esquerda, à direita o deputado Júlio Garcia, ela mantém as medidas cautelares contra o deputado no âmbito das operações Alcatraz e Hemorragia. Daí aqui fala que proferiu na sexta-feira, à noite, decisões nessa direção, mantendo cautelares diversas da prisão contra Júlio Garcia. Entre as medidas estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com pessoas envolvidas nas investigações e o recolhimento noturno em residência no período das 23 às 6 da manhã. A decisão negou o pedido da Alesc, que requereu a suspensão das medidas, em função da resolução do Parlamento que havia revogado as prisões preventivas do deputado decretadas nas operações. Portanto, o deputado poderá se reintegrar à Assembleia, aí está uma licença que ele deve aguardar até final do mês, início de junho, ele próprio pediu a licença. Muito bem. Então ele volta à Assembleia, sem problema, não está mais preso, mas as medidas restritivas, essas estão preservadas. Ou seja, é a juíza pegando pesado com o deputado Júlio Garcia. Intervalo, voltaremos já.